A Ambev divulgou o resultado do segundo trimestre hoje cedo. A companhia que registrou um lucro líquido de 2 bilhões e 79 milhões de reais no período. O resultado que representa alta de 13,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E a receita líquida da empresa ficou em 20 bilhões de reais, que representa aí uma leve alta de 0,2% na comparação anual. O EBITDA registrou 6 bilhões e 152 milhões de reais, crescimento aí de 5,9% em um ano. A Ambev anunciou a distribuição de 2 bilhões de reais em dividendos para os acionistas da empresa. O valor corresponde a cerca aí de 12 centavos por ação e a gigante do setor de bebidas vai efetuar o pagamento em 6 de outubro desse ano, com base aí na posição acionária do dia 7 de agosto. Dessa forma, as ações da Ambev passam a ser negociadas com os dividendos aí a partir da data seguinte. Vamos continuar repercutindo então os números da Ambev a partir de agora, nesse segundo trimestre. Eu falo com o Phil Soares, chefe de research da Options. Tudo bem, Phil? Bem-vindo aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Olá, Mariel. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero te ouvir, antes de mais nada, sobre a sua avaliação diante aí desse resultado da Ambev, que claramente o mercado não gostou, porque a Ambev está liderando as perdas do Ibovespa. Estava liderando, agora não estava, está em segundo lugar, está perdendo só para a Marfrig, mas continua caindo nesse momento. Né, exatamente. A Ambev, a gente teve uma reação muito negativa ao resultado da Ambev, né? Por mais que o lucro tenha vindo positivo, a EBITDA, né, geração de caixa, tenha vindo positiva, mas o que chamou a atenção foi a performance em termos de volume, né? Então, o top line, a receita, como você mencionou aí, ficou no 0 a 0 e o volume, né, que realmente foi muito prejudicado pela estratégia de preço da Ambev ao longo desse trimestre. Então, assim, a Ambev tem hoje como principal competidora a Heineken, né? E a Ambev optou por aumentar preço ao longo desse primeiro trimestre, né? Então já pegou o segundo trimestre com o preço novo cheio, né? Então preço um pouco mais elevado, e a Heineken optou por fazer isso alguns meses depois, né? Agora para o segundo semestre. Então a Heineken pegou esse segundo trimestre aí com o preço mais baixo e acabou ganhando bastante market share, né? Então quando a gente olha, por exemplo, o destaque aí da Ambev, que são a bebida alcoólica no Brasil, né, que é a maior parte da venda da Ambev, a gente teve uma queda de 10% no volume vendido em relação a 2024. Então, uma queda muito substancial, e isso aí o mercado realmente puniu bastante, né? A gente estava observando aqui preço de Ambev caindo entre 5% e 7% ao longo do dia, né? Uma punição bem severa mesmo. A gente está vendo, inclusive, alguns argumentos, e aí Goldman Sachs apontou, por exemplo, inflação de custos mais alta, o aumento da concorrência, como você citou também agora há pouco com relação à Heineken, e até um cenário de consumo mais fraco pode ter tido esse impacto que a gente está vendo, que acabou frustrando, de modo geral, o mercado. A gente teve uma parte de custos que foi relevante, né? Uma coisa que é importante também salientar é que uma parte bem grande do insumo da Ambev é cotado em dólar, né? Estou falando de lúpulo, tal, cevada, é tudo cotado em dólar, então o dólar estando num patamar um pouco mais controlado, né? Em especial comparando com o que a gente observou no final do ano anterior, ajuda. E a gente viu, né, esse EBITDA aí, né? O EBITDA ele leva em consideração o top line e os custos operacionais. Então, o EBITDA com uma alta de 6% foi um desempenho bem razoável, né? Mas, de maneira geral, o market share, né, a perda de market share ao longo desse trimestre foi o que chamou mais atenção do mercado mesmo, e a gente viu esse resultado deteriorado. Queria até entender um pouco mais, olhando especificamente para o lucro líquido, que acabou ficando um pouquinho abaixo também das projeções, apesar de um cenário de alta em alguns aspectos, ainda assim é uma alta de 15,2% na comparação anual, olhando aqui para minha colinha, mas ainda assim ficou bem abaixo das projeções, inclusive do JP Morgan, por exemplo, né? Queria entender um pouco mais sobre esse cenário. A gente pode realmente colocar na conta dessas questões e desafios que você estava citando agora há pouco? Olha, quando a gente sai do resultado operacional para olhar resultado financeiro, a gente já teve um resultado financeiro que foi bem diferente do que a gente observou no ano anterior, né? Então, isso aí já ajudou bastante. Quando a gente vai para a rubrica de lucro antes do imposto de renda, os números ficam equivalentes. E a parte de imposto de renda foi também uma rubrica que chamou muita atenção, porque afinal de contas, o imposto de renda que foi registrado no segundo TRI de 24 foi de 900 milhões de reais, agora foi somente 600, né? Tô falando aqui números arredondados, mas assim, uma diferença muito grande para um patamar de lucro líquido que foi mais ou menos em linha, né? É importante a gente salientar que o imposto de renda ele é apurado
na base anual. Então, isso é tudo de fato consolidado e ajustado no final do ano. Então, o que a gente tem hoje é o imposto de renda parcial, né, que dependendo do desempenho ao longo dos próximos 6 meses, vai se consolidar e você realmente só deixa o número definitivo, de forma definitiva, ao longo do final do ano, no quarto trimestre. Então, realmente, esse número, pra você ter uma noção, né, a gente está falando aí de 300 milhões de diferença, num resultado de um pouco mais de 2 bi de valor, né? Então, a gente está falando aí de mais de 10% de impacto, um impacto bem grande, até considerando que a gente observou esses 15% aí de aumento, quase todo o aumento foi relativo a essa disparidade aí de imposto de renda, né? Pois é, e a gente teve também dividendo anunciado que a gente pode até considerar como um passo positivo, mas queria entender se dá já para ser incorporado como um gatilho para a valorização realmente das ações da empresa ou ainda não é o momento. Não, Muriel, esse patamar de dividendo que a gente observou, estamos falando de 2 bi de real de dividendo distribuído. A empresa hoje vale um pouquinho mais de 200 bilhões, então a gente está falando de um dividend yield no trimestre de 1%, que seria mais ou menos no ano equivalente a 4%. Isso aí é em linha com o histórico de pagamento de dividendo da Ambev, né? Então a Ambev é uma empresa grande, consolidada, sem dívida, não tem muito mais oportunidade de alocação de capital, tradicionalmente vai pagar bastante dividendo mesmo, e não temos nenhuma surpresa nesse patamar, não. Então, com certeza, isso aí não vai fazer preço no que diz respeito aí à Ambev. Perfeito. E aí, olhando para o futuro também, o que esperar da Ambev diante desse balanço que decepcionou de modo geral? Bom, Gabriel, a gente está observando o mercado de bebida, é um mercado muito consolidado, né? A Ambev já chegou a ter aí quase 70%, já chegou até mais de 70% de market share do Brasil, né? Então, sofreu vários ataques ao longo dos últimos 10, 15 anos, seja de outras bebidas alcoólicas, né? Vinho ganhou muito espaço aqui no Brasil, seja propriamente de outros competidores, né? Com a ascensão aí da Itepava, com o advento da Heineken, né? A Ambev que depois da fusão da Antártica com a Brahma, foi praticamente um monopólio, né, no mercado de bebida brasileiro, e essa competição, esse aumento da competição é muito bem visto para o consumidor, ruim para a Ambev, evidentemente, né? Então, assim, como o mercado é muito consolidado, acaba ficando esse rouba-monte, não tem muito de onde tirar crescimento de consumo de cerveja, aí abre outras frentes, né, com a América Central, outros países aqui locais, abre bebida não alcoólica, então tem espaço para crescer, mas é muito limitado. Então, assim, a nossa perspectiva para a Ambev para o futuro é que continue sendo muito similar ao que é hoje, tá? Então, um crescimento marginal, esse rouba-monte que em um trimestre ganha, no outro trimestre perde, fica muito ali acompanhando trimestre a trimestre em relação a quem que ajustou o preço primeiro, né? Mas sem muita novidade. Então, é uma empresa que paga seus 3, 4% de dividend yield e vai ficar assim muito parecida, salvo alguma disrupção no mercado, né? Vai ficar muito parecida com o que a gente vem observando mesmo. Vai fazendo o dever de casa. Muito bem, Phil Soares, chefe de research da Options. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Nada que isso, mulher. Prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Obrigada, uma boa tarde para você.